Olá, pessoal! Hoje nós vamos refletir sobre a grandeza de Deus. Como podemos olhar para as nossas vidas, para as nossas limitações, com outros olhos, contemplando a glória de Deus. É o que veremos agora. A palavra de Deus nos mostra na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, o verso 20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Veja essa afirmação que Paulo escreve nesta carta. É que os seres humanos são indesculpáveis por não crerem em Deus, por se perderem em seus pecados, por não olharem para a grandeza de Deus. Está confrontando pessoas e alertando para que olhem para Deus e para lembrarem que não há desculpa por dizerem: mas eu não estou vendo Deus, Deus é invisível. Mas o texto ele fala que desde a criação do mundo, a grandeza de Deus ela é revelada, podemos enxergar o poder, a soberania, a autoridade, a sabedoria, a eterna divindade de Deus. Deus está presente diante dos nossos olhos. Nós vemos que olhamos para as nossas vidas, para as nossas limitações e muitas vezes não entendemos, não sabemos o que fazer. Quando comparamos nossas lutas, as nossas limitações, nossos problemas, quando comparamos isso a Deus e ao seu poder, à sua infinita sabedoria, olhamos e percebemos: não, então Deus é muito maior, então Deus pode resolver todas as coisas. Não há nada que Deus não possa solucionar. Quando olhamos para as coisas que desejamos, que queremos, e olhamos para o grande poder de Deus, então pensamos: não, Deus pode fazer isso, Deus pode me dar isso. Isso que eu quero, Deus pode me dar. Mas eu gosto de lembrar que Deus, ele não é o gênio da lâmpada. E isso se explica bem quando olhamos para a infinita sabedoria de Deus. Então, eu quero destacar 3 elementos que descrevem bem quem é Deus e como devemos olhar para Deus. Deus, ele é infinitamente sábio, ele sabe, ele entende, ele compreende quem nós somos, ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos e conhece o mundo, porque ele criou e conhece todas as coisas. E muitas vezes nós queremos coisas ou queremos fazer as coisas em nossa vida do nosso jeito, entendendo que estamos certos. Mas a palavra diz que os planos do homem, eles são falíveis e que devemos seguir os caminhos conforme aquilo que Deus quer que façamos. Então, não adianta nós querermos e pensarmos: não, o que eu quero Deus pode me dar. Porque devemos lembrar que nós não sabemos muitas vezes o que é bom para nós, mas Deus sabe. Então eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero muito determinada coisa, mas isso é da vontade de Deus? Você compreende que a sabedoria de Deus, que está acima de toda a nossa sabedoria, de todo o nosso conhecimento, ela é que vai pautar se isso é adequado ou não? É essa a reflexão. Além da infinita sabedoria de Deus, o seu infinito poder. Olhamos para os poderes desse mundo, para as forças, sejam elas forças da natureza, forças humanas, autoridades, pessoas poderosas, e pensamos como somos pequenos. Mas não podemos esquecer que servirmos a um Deus que é todo poderoso e que pode fazer qualquer coisa. Por isso, eu quero te alertar que quando você olha para a Bíblia e olha para as grandes realizações de Deus, como por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, ou o dilúvio, ou qualquer outra grande realização de Deus, muitas vezes olhamos meio desconfiados, pensamos se aquilo é uma ilustração, se aquilo aconteceu realmente, e não podemos olhar desse modo.
tudo é verdade, tudo realmente aconteceu, porque Deus, ele é de fato poderoso, e isso foi registrado para lembrarmos do seu grandioso poder, poder incomparável, que pode, sim, estar acima de qualquer outra força, poder, autoridade deste mundo. Tudo está submetido a Deus. Nada pode superar o poder de Deus. Então, quando enfrentamos determinadas situações, devemos lembrar que se algo parece extremamente poderoso e forte, ainda é infinitamente menor do que o poder do nosso Deus, do Deus que nós servimos. Por isso, devemos servir a Ele, reconhecer Deus como autoridade em nossa vida. E mais, falamos da sabedoria, falamos do poder e a grandeza de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Eu já perguntei isso, inclusive, para meu filho, e pergunto isso para crianças e até para adultos também. E é interessante quando tentamos dimensionar Deus. Deixa eu fazer algumas comparações bem rápidas. Te peço para você prestar atenção. Qual é o tamanho da Terra? Quando você olha para o Sol, você sabe que o Sol ele é muitas e muitas vezes maior do que o nosso planeta. Se consideramos nosso planeta muito grande, imagina o Sol. Você sabia que existem estrelas muito, muito maiores do que o nosso Sol? Você sabia que, assim como o Sol, que é uma estrela, e tantas outras que são até maiores do que o Sol, sabia que existem bilhões, trilhões de outras estrelas no universo tão grandes, muito maiores até do que o nosso Sol? Então, quando olhamos para tudo isso, para toda essa grandeza, infinitude do universo, devemos lembrar que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Ele criou tudo isso. Ele está acima de tudo isso, está no controle de todo o universo. Quando você olha para tudo isso, você pensa, Deus é muito grande, Deus ele é incomparável, não dá para medir, não dá para dimensionar. Então, eu sou tão pequeno diante de Deus, mas eu estou nas mãos dele. E mais, eu sou cuidado por ele. Deus cuida de nós. Então, reconheça o Senhor como o seu Salvador. Entregue a sua vida nas mãos dele. E lembrando que não há nada maior do que ele. Não há ninguém mais sábio do que ele. Não há ninguém mais poderoso do que ele. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. E que Deus possa te conduzir. Busque a Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique com Deus.